Olá, hoje eu quero falar sobre tatuagem. A tatuagem é um assunto polêmico, né? Porque, em primeiro lugar, eu quero deixar para vocês que eu não estou atacando a pessoa que tem uma tatuagem. Muito menos Deus rejeita essa pessoa que já tem uma tatuagem, né? Mas vamos falar por que Deus proíbe a tatuagem na Bíblia e por que ele proibiu para os israelitas. Então, para entendermos isso, devemos entender o fundo histórico da tatuagem. No caso dos israelitas, podemos dizer que a tatuagem é uma coisa bem mais antiga do que o Egito antigo. Mas como Deus escolheu a nação de Israel dentro do Egito, vamos tratar da tatuagem especialmente em relação ao Egito. Que Deus queria separar uma nação para ele, para ser reis e sacerdotes. E nessa situação, essa nação deveria ser diferente, limpa, de carne e de espírito, diferentemente das outras nações. Mas o que tem a ver a tatuagem? A tatuagem no Egito Antigo, ela era usada para demonstrar a devoção da pessoa aos deuses pagãos. Fazia uma tatuagem, todo aquele adorador de deuses pagãos. Esses deuses pagãos, no caso, o Deus do céu, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, humilhou esses deuses pagãos. Então, se uma pessoa fizer essa tatuagem, ela estava demonstrando devoção, ela estava voltando a devoção para esses deuses pagãos. E isso o Deus dos céus não aceitava, porque o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante da minha pessoa. Então, nesse texto se trata-se de deuses pagãos. Então, se você tivesse uma devoção de qualquer outro deus, exceto a Jeová, então você estaria prestando adoração a um deus pagão. Por isso que Jeová proibiu a nação de Israel de usar a tatuagem, incluindo também os cortes nas carnes. Se você antigamente lá no Egito também se fazia corte nas carnes do corpo para prestar homenagem a pessoas mortas. Então os israelitas também não deviam fazer isso, assim no mesmo contexto da tatuagem. Então envolvia tanto a adoração pagã quanto ao espiritismo, que Deus desaprova na Bíblia, ali em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14, né? Então é proibido usar qualquer tipo de espiritismo, consultar pessoas mortas, fazer adivinhação, fazer magia, etc, etc, etc. Não vou entrar nos detalhes porque isso não é um assunto, só estou mostrando o porquê que Deus proibiu a tatuagem, então foi por isso. Então volta, então Êxodo 20, do versículo 1 até o 5, mostra claramente que Deus não aceitava a devoção a outros deuses. Então uma tatuagem demonstrava isso. Mas e para o cristão hoje? Tá valendo? Bom, aí é questão de consciência. O cristão, ele tem que analisar, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que fala que devemos nos apresentar a Deus, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, aceitável, limpo a Deus e santo. Santo significa limpo, né? Usando a nossa faculdade de raciocínio. E é isso que nós estamos fazendo agora, usando a faculdade de raciocínio. Em 2 Coríntios fala que purifiquemos-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Além do mais, 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, 3 e 4, fala que devemos ter uma modéstia, no caso, ali está aplicando no vestir, mas nós podemos aplicar também esse princípio em relação ao nosso corpo. Devemos ser modestos. Então, nos tempos modernos, a tatuagem, existe muitos símbolos, muitos desenhos da tatuagem que representam símbolos rebeldes, símbolos de marginalidade. Por exemplo, o palhaço é reconhecido pela polícia, a tatuagem do palhaço é reconhecida pela polícia como um matador de polícia, a carpa como um traficante, e a caveira como um assassino comum, e assim por diante. Então,
A pessoa fala assim, mas eu vou escrever só o nome do meu pai, o nome da minha mãe, eu vou prestar homenagem. Mas ele pode estar fazendo daquilo ali uma idolatria, o mesmo que os israelitas faziam no passado. Então, se nós formos usar a nossa consciência, nós não vamos usar a tatuagem, porque o cristão deve ser uma pessoa separada do mundo. Uma pessoa limpa de carne e de espírito. E além do mais, devemos usar de modéstia. E a pessoa, quando ele faz uma tatuagem, o objetivo dela é parecer diferente com aquela tatuagem. Então, o cristão não deve se aparecer diferente do mundo por uma tatuagem, porque a tatuagem é exatamente originada no mundo pagão. E é por isso que Deus proíbe a tatuagem, tanto para os israelitas como para os cristãos. Então, ali em capítulo 19 de Levítico, versículo 28, que fala da tatuagem, devemos ter ele em mente como princípio, não como lei. Lá era uma lei. Hoje, como eu disse, nós devemos usar a faculdade de raciocínio. E para nós usar a faculdade de raciocínio no assunto de nos apresentarmos pessoa santa para Deus, limpa de toda a imundícia da carne, devemos levar em consideração que se nós fizermos uma tatuagem, nós não estamos limpos. E nem estamos sendo modestos. Porque tudo que uma pessoa que faz uma tatuagem quer, não é ser modesto, ele quer aparecer. E o cristão deve deixar a palavra de Deus aparecer, e não a tatuagem. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos que assistiram esse vídeo.